Olá, pessoal, tudo bem? Estou eu de volta, a professora Carla. Esta semana vamos tratar da diversidade cultural e direitos dos povos indígenas. É um tema absurdamente pertinente para o momento em que nós estamos vivendo, ou melhor, que os indígenas do nosso país estão vivendo, ok? Então vamos ter muita coisa para comentar. Vamos lá. Bem, pessoal, os povos indígenas do Brasil compreendem muitos e diferentes grupos étnicos que habitam o país desde milênios, muito antes do início da colonização portuguesa, tá? Lembrando que essa colonização iniciou no século XVI, né? Fazendo parte do grupo maior dos povos ameríndios. Então, o povo indígena brasileiro é um grupo enorme, né? Só que precisamos entender que o povo indígena brasileiro é composto por várias etnias, tá? Então eles não são iguais. Cada povo é um povo, tá? Então o povo guarani aqui de Boracéia, por exemplo, eles são guaranis. Eles são muito diferentes, por exemplo, dos carajás. A forma como se coloca o cocar, por exemplo, os carajás têm um cocar bastante exuberante, né? Que é diferente dos pataxós, né? Onde a maioria habita lá a região da Bahia. Aí a gente tem os terenas, né? Temos aí os guajajaras, temos muitos povos indígenas, né? Os Yanomamis. Então são vários povos. Então eles falam línguas diferentes, usam cocares e adornos diferentes, né? É, é, lidam dentro do grupo, cada etnia com a sua organização social. Então, ao olhar o povo indígena, nunca acho que todos eles são iguais, porque não são, ok? Então, olha só, no momento dessa chegada aqui de descoberta do Brasil, né? Mas vamos entender dominação, né? A partir do momento que o português chega até o Brasil, né, e encontra o índio. Esse índio que já está aqui há muitos e muitos séculos antes, milênios até mesmo, né, eram compostos aí por tribos seminômades, ou seja, eles migravam, né, de um lugar para o outro, tá certo? Mas costumavam ficar um bom tempo para onde eles se estabeleciam. Depois eles migravam para outro lugar. E eles viviam do quê? Eles viviam da caça, da pesca, da agricultura itinerante, porque eles faziam agricultura ali, mas quando iam embora para outro lugar, eles faziam agricultura nesse outro lugar do qual eles se mudaram, certo? E aí, gente, eles foram desenvolvendo também diferentes culturas, né? Tudo bastante diferenciado. Bom, essa cultura diferenciada, né? Ela é um verdadeiro mosaico, né, gente? Porque é muita coisa, é uma diversidade incrível e linda, né? Dessas tradições, das línguas, da visão de mundo que eles têm. E olha, eles foram muito desprezados, né? Pelas sociedades que se diziam civilizadas. Eles chegavam a ser vistos como sociedade bárbara, né, bem rústica, ingênuos, né, atrasados, né, e no máximo se viam a cultura do índio como algo bastante exótico, diferente, que tinha muitas curiosidades. Mas hoje já essa visão ela já está caindo por terra, né? Ela já é vista como uma cultura, as culturas, né, na verdade, porque são muitas, né, dos indígenas brasileiros, como culturas complexas, sofisticadas, né, e sofisticada em muitos aspectos, tá? E interessante em si mesma, tá? Portadora de muitos valores importantes para o mundo, né, para o mundo que a gente vive, como o respeito pela natureza, por exemplo. Hoje, mais do que nunca, se pede que vivamos em harmonia com a natureza,
natureza. E os indígenas dão aula a respeito disso, né? Do modo de vida sustentável, de viver em harmonia e não desperdiçar, né? Devolver à terra o que é da terra, certo? Então, eles merecem absurda e profunda é, é, admiração e respeito da parte de todos, né? Mas, infelizmente, não é isso que vem acontecendo com o nosso indígena, certo? A degradação das culturas tradicionais pelo contato assíduo com a civilização tem sido rápida, mesmo dentro das reservas, acarretando penosas repercussões sociais. Para muitos observadores, o destino dos povos indígenas do Brasil ainda é incerto e esperam muitas lutas pela frente. Os conflitos que os envolvem continuam a se multiplicar. Mortes, abusos, violência continuam a afligir muitas comunidades, mesmo com todos os avanços e toda a proteção jurídica, com a conscientização política das comunidades e sua mobilização conjunta, e mesmo com apoio de expressiva parcela da população brasileira e organismos internacionais. Há poderosos interesses políticos e econômicos em jogo, por causa das reservas indígenas, e mesmo interesses culturais. Ainda falta muito para que eles consigam garantir suas terras e uma sobrevivência digna, independente da tutela do governo, que historicamente, né, entendeu o índio incapaz, né, de assumir as suas próprias coisas e chamou para si a responsabilidade de administrar os povos indígenas, né? Mas tem se mostrado, vamos dizer assim, totalmente incapaz de assegurar-lhes os direitos que já foram definidos na nossa Constituição. Pessoal, olha só, os nossos índios eram milhões, né, antes da chegada dos portugueses. Hoje, são 800 mil indígenas pelo Brasil. É muito pouco, muito pouco. O nosso indígena foi exterminado. E vejam só, gente, não teve um programa específico para matar os índios. Não foi isso, tá? O nosso índio foi morrendo por quê? Por causa dos maus tratos. Muitos foram escravizados. Eles foram morrendo por conta de suicídio, infanticídio, matavam seus filhos e se matavam para que não sofresse os horrores da dominação portuguesa e da aculturação que foi feita pelos portugueses em solo brasileiro com o nosso nativo, né? Eles foram morrendo terrivelmente de doenças, muitas doenças que os portugueses trouxeram. E aí os séculos foram se passando, né? E o índio lutando para se manter na terra. Porque a única coisa que garante a sobrevivência do índio é ele poder estar vivendo em contato com a natureza, mantendo a sua cultura e as suas tradições. E aí o governo trouxe para si a responsabilidade de administrar os povos indígenas. A nossa Constituição de 1988 foi ela que consolidou a garantia da demarcação de terras indígenas, por exemplo, que elas não podem, não devem ser invadidas por garimpeiros, por fazendeiros, por madeireiros, por exemplo. Não pode, porque são reservas indígenas. Elas não podem sofrer agressões do meio ambiente, né? Só o que está acontecendo no Brasil? Garimpeiros, por exemplo, querem as terras dos Yanomamis, porque aonde está localizado os Yanomamis hoje, o subsolo é riquíssimo em ouro, tem a maior reserva de ouro do mundo. E aqueles povos, não só os Yanomamis, como outros povos indígenas da região, estão sofrendo ataques de garimpeiros. E o que é pior, né? Sob as vistas grossas do governo brasileiro.
E isso pode acontecer, né? A Polícia Federal está lá para defendê-los, né? Defender o direito deles, mas eles estão vivendo debaixo de muitas balas por conta dos confrontos dos garimpeiros em cima dos índios naquela região. Né? Então eles sofrem invasões constantes de madeireiros ilegais que derrubam a floresta, deixam o povo indígena à míngua. E a floresta, querendo ou não, ela protege o povo, né? Esse povo que vive no meio da natureza. E eles ficam completamente desguarnecidos, com as suas reservas invadidas, exploradas, poluídas, porque o garimpo ilegal e todo tipo de garimpo é muito perigoso porque ele pode encher de mercúrio o rio e poluir e trazer doenças para a população indígena. Então tá bastante difícil a situação dos indígenas que a essas alturas dos acontecimentos deveriam estar sendo completamente reservados, né, de conflitos, né, de dominações, enfim, mas infelizmente não é o que está acontecendo com o nosso indígena, né? E toda mudança que a gente precisa ver no mundo tem que partir de nós, né? Sejamos nós a voz pela luta dos nossos índios, pela garantia, pelo menos, da sua terra, né? Sem invasões, sem degradações, sem desmatamento e sem a poluição da região onde eles vivem para que possam viver dignamente e com saúde, ok? Vamos para a atividade? Bem, a primeira atividade aí, então, é do roteiro, tá? Então, de acordo com o texto, responda as questões a seguir. 1. Assinale com V verdadeiro ou com F falso as alternativas, as seguintes afirmações, desculpe. No momento da descoberta do Brasil, os povos nativos eram compostos por tribos seminômades, que subsistiam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura itinerante, desenvolvendo culturas diferenciadas. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Os conflitos que envolvem os povos indígenas continuam a se multiplicar. Mortes, abusos, violência continuam a afligir muitas comunidades, mesmo com todos os avanços e toda a proteção jurídica da lei. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Os povos indígenas do Brasil compreendem um número pequeno de grupos étnicos que habitam o país desde milênios antes do início da colonização portuguesa. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Para muitos observadores, o destino dos povos indígenas do Brasil ainda é incerto e esperam muitas lutas pela frente. Isso é verdadeiro ou isso é falso? 2. As culturas indígenas diversificadas foram desprezadas como típicas de sociedades atrasadas. Atualmente, como a cultura indígena é vista? Tá tudo no texto, ok, pessoal? Temos um link aí que complementa o conhecimento, fala desse mesmo tema, ok? É importante vocês visitarem essa videoaula do YouTube. Vamos para a atividade complementar que eu preparei para vocês, ok? A importância das terras indígenas. A demarcação de uma terra indígena tem por objetivo garantir o direito indígena à terra. Ela deve estabelecer a real extensão da posse indígena, assegurando a proteção dos limites demarcados e impedindo a ocupação por terceiros. A demarcação das terras indígenas também beneficia indiretamente a sociedade de forma geral, visto que a garantir a efetivação dos direitos territoriais dos povos indígenas contribuem para a construção de uma sociedade pluriétnica e multicultural. Então, olha só, gente, é super importante garantir a terra indígena, né? E o maior objetivo ao se garantir essa terra é dar ao indígena o direito de ter um lugar para morar, certo? De se estabelecer e ter a posse da sua terra, assegurando a ele o quê? A proteção, os limites, a demarcação do seu território. E aí, a partir do momento que ele tem garantido esse espaço,
não vai ter ocupação de madeireiro, de garimpeiro e de qualquer outro explorador que queira invadir a sua reserva. Então, essa é a grande importância de se garantir, então, a posse da terra, a demarcação da terra para o indígena, ok? E essa demarcação das terras, gente, ela é muito importante para a sociedade inteira. E por quê? Porque essa efetivação desse direito territorial do indígena, ele contribui para a sociedade como um todo, né? Para a construção de uma sociedade pluriétnica, porque o nosso povo não é um único povo, tem várias etnias aí, né? E isso tem que ser preservado, isso tem que ser valorizado. E fora a multicultura, porque cada povo indígena tem a sua cultura própria, certo? Como eu já falei, língua, dança, costumes, adornos, né? Tipo cocar, é tudo diferente de um povo para o outro, ok? Então vamos lá, vamos responder as questões abaixo. A. Qual o objetivo da demarcação das terras indígenas? Tá aí no textinho, você leia com atenção para que você possa responder. B. De que forma a demarcação das terras indígenas beneficia a sociedade de maneira geral, né? Qual é o grande benefício para toda a sociedade quando se garante a demarcação de terras dos povos indígenas, ok? Então é isso aí, pessoal. A atividade é essa, o conteúdo é bastante interessante. Leiam mais uma vez com atenção e façam a atividade tanto do roteiro quanto a complementar e enviem para mim no mesmo e-mail, ok? Um beijão para vocês e até a semana que vem.